A nossa ideia era ter lançado o edital em março, mas a pedido da Ancine a gente segurou porque justamente eles fizeram algumas alterações no edital do Prodab 02. Existiu o Prodab 02 em 2013 e agora tem o Prodab 02 em 2016 com algumas alterações. Uma delas é que eles aumentaram o teto por programadora, ou seja, na última edição a gente tinha 10 milhões para solicitadas, agora a gente pode solicitar 15 milhões para programadora distribuir entre seus 4 canais. Então, dentro da chamada, a gente estabeleceu que esses 15 milhões vão ser divididos em 4 milhões e meio para o Prime Box Brasil, 4 milhões e meio para o Music Box Brasil, 3 milhões para o Travel Box Brasil e 3 milhões para o Fashion TV. Uma das alterações que eles fizeram no edital é que eles estabeleceram a questão dos critérios de regionalização. Ou seja, 30% dos recursos de cada canal precisam ser destinados a projetos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E, no mínimo, 10% de cada canal precisa ser direcionado para projetos do Sul, Minas e Espírito Santo. A gente recebe projetos que estejam em qualquer etapa de produção, desde que eles ainda não tenham sido finalizados. Ou seja, a gente pode selecionar um projeto que já tenha sido rodado e precisa de dinheiro só para finalizar. A montagem do orçamento disso, ela precisa apresentar, em caso de projetos em finalização, é preciso apresentar o orçamento da etapa de produção, que já tendo sido bancados ou pela própria produtora ou por uma lei de renúncia fiscal ou algum outro fundo, não pode ter sido recurso do fundo tutorial, porque um mesmo projeto não pode ser financiado mais de uma vez. Mas, por exemplo, uma série que foi produzida, captada com recursos de lei de incentivo e está solicitando dinheiro para finalização, é preciso apresentar esse orçamento da fase de produção, justamente porque na hora de calcular a licença, ela é calculada também com base nesses itens da fase de produção. Podem concorrer projetos de obras audiovisuais seriadas, documentais e, no caso do Prime, obras também ficcionais. A gente pede, no mínimo, 8 episódios dentro daquele orçamento de 1,2 milhão para séries de ficção e 600 mil para séries de documentais, sendo que minutagem mínima de 24 minutos. E não tem limite de projetos para serem inscritos por propriamente. A nossa ideia é não selecionar, distribuir esse dinheiro no maior número de produtoras possível, mas a gente não limitou aqui no edital, mas dificilmente a gente vai selecionar talvez dois projetos para uma produtora, é possível, mas acho meio difícil. A ideia é distribuir bem esse dinheiro em diversas produtoras. Então, aqui que eu estava falando do valor de investimento por projeto, então 1,2 milhão para obras ficcionais para o Prime, 600 mil para as obras documentais para os 4 canais. Aqui, então, apresenta um pouco dos critérios de avaliação. Isso tudo está no regulamento que está disponível no site www.boxbrasil.net.br. Lá tem a ficha de inscrição e esse regulamento todo para baixar. Então, aspectos artísticos, vai desde análise de sinopse, roteiro do piloto, a defesa do projeto, que é pedido ali na ficha de inscrição, conceituação de fotografia, direção de arte, tudo é avaliação da parte artística. Tem a questão de adequação do conteúdo ao público do canal, então aqui a gente dá uma breve explicação do que a gente quer, qual é a linha editorial de cada um dos canais. Para quem tem dúvidas, acho que vale a pena dar uma fuçada no Facebook dos canais para entender um pouco o tipo de projeto que a gente tem trabalhando em cada um deles. A gente vai fazendo uma triagem dos projetos que mais interessam com base nos aspectos artísticos e na questão da adequação do público. Depois a gente vai fazer uma avaliação, o custo total desse projeto, o número de horas de programação que ele vai nos entregar e com base nessa questão dos aspectos artísticos colocados tudo lado a lado. Se a gente tiver 2 projetos avaliados no mesmo nível de aspectos artísticos e os 2 tiverem o mesmo número de orçamento, a gente vai olhar, então, na hora, digamos, no critério de desempate, as horas de programação que vão ser entregues. Ou os 2 projetos são de 3 episódios de 26 minutos.
tiveram uma pontuação idêntica na questão dos aspectos artísticos, mas um tem um custo mais baixo. Para a gente isso vai ser um critério de desempate na hora justamente para gerar o maior número de horas com esses recursos que a gente tem. Os projetos que têm a figura do produtor executivo bem definida e que essa pessoa é de fato um produtor executivo, os projetos andam lá dentro muito mais rápido do que os projetos que essa figura ainda está um pouco indefinida. E essa figura que vai ser um interlocutor com o canal. Agora, quando os projetos entrando em produção, a gente vai ter momentos em que a gente vai debater algumas questões com o diretor, com o roteirista, mas essa figura é o canal oficial de comunicação entre o canal, projeto e a Ancine. Capacidade gerencial e desempenho da proponente, a gente está falando aqui do currículo da empresa, a gente dá, e já deu no primeiro edital e vai continuar dando, oportunidade para empresas que nunca trabalharam com fundo setorial fazer isso. Dos projetos que a gente selecionou no edital passado, muitos eram de produtoras que nunca tinham trabalhado com fundo setorial. Vamos ver ainda como é que elas vão se sair. Elas estão recém entrando na fase de contratação, receber o dinheiro. E é justamente com essas produtoras que a gente pretende acompanhar mais de perto esse processo. Aqui, a adequação do plano de negócios é o ponto que mais gera dúvidas, mais e-mails de questionamento a gente recebe, mas basicamente a gente está falando, isso serve muito mais para um momento posterior, perante o fundo setorial, do que para a gente como canal. Mas a gente quer ver já esse exercício desenvolvido aqui, né, na inscrição do nosso edital, porque depois ele vai ser necessário lá na frente. Aqui a questão do orçamento, né, se está bem distribuído dentro das rubricas e se está dentro dos limites que a gente estabeleceu na chamada. Cronograma de execução, qual é, né, se esse cronograma apresentado condiz com o projeto apresentado ali, senão ele tem que estar dentro daquele prazo de execução que o fundo estabelece de 18 meses. E a gente também abre espaço para um vídeo de defesa oral. Ali no formulário, além de poder enviar o portfólio, o reel da produtora, além de poder enviar um piloto, caso exista, a gente também abre espaço para o produtor, para o diretor, para o roteirista mandar um vídeo de defesa do seu projeto, quase como se fosse um video pitching, onde a ideia é, dentro de 10 minutos, a pessoa defenda o seu projeto, faça aquele processo de convencimento que acontece nos processos de pitchings, que a gente não teria tempo para receber todas as produtoras. É opcional esse item dentro do formulário, mas é uma maneira de fazer uma defesa mais, digamos, emocional do projeto, não tão técnica, talvez. E qualquer integrante da equipe pode fazer essa Sim, fala? sim. É um formato aberto, ficando dentro dos 10 minutos. Sobre o tal plano de negócios, existe dentro do FSA, dentro dos modelos lá deles, existe um modelo de plano de negócios, que envolve apresentar riscos e oportunidades. Inclusive, esta pergunta, ela está no formulário do edital, separada. Aqui, eles pedem para apresentar o perfil da programadora, mas isso aqui vai depois, só quando for enviado para o fundo, não precisa ser respondido agora no edital. E a questão da exploração comercial. Esses dois primeiros itens também são de responsabilidade do canal, qual é o valor da aquisição da primeira licença e qual o horário aproximado de exibição, mas o resto são de responsabilidade da produtora responder. Vai ao encontro daquela questão de que o banco vai avaliar esse investimento como se estivesse investindo num projeto de qualquer empresa, numa construtora, numa empresa de tecnologia, enfim, ele quer uma defesa mais mercadológica do produto que vai ser gerado aí, quais as chances de gerar receita, quais são os pontos fracos, pontos fortes do projeto. É uma defesa muito mais mercadológica do que artística do projeto. Aqui é uma parte que a gente quer saber se esse projeto se ele está inscrito em alguma outra linha do fundo setorial, por exemplo, no Prodav 1, porque vocês podem escrever ele mesmo assim. A questão é que se a gente for selecionar esse projeto e ele já tiver inscrito em alguma outra linha do fundo setorial, a gente vai entrar em contato com a produtora e a produtora vai ter que optar por uma das linhas. Um mesmo projeto não pode receber recursos de duas linhas diferentes do fundo setorial. Então, um projeto que está nas linhas de desenvolvimento,
Se ele tiver já selecionado e já tiver recebido recursos, ele não pode ser selecionado em outra linha de fundo. Mas se ele estiver aguardando a divulgação dos resultados e a gente quiser selecionar, a gente vai falar com a produtora e falar, a gente quer selecionar o projeto, precisa abrir mão da inscrição na linha de desenvolvimento. Então é só para a gente saber, que a gente precisa, caso o projeto nos interesse, a gente precisa saber para entrar em contato com a produtora e pedir que ela abdique dessa outra linha. Aqui a pergunta é se ele já foi contemplado numa linha de desenvolvimento. Aqui é o seguinte, o projeto, depois de ter prestado contas numa linha de desenvolvimento, ele pode acessar daí para a linha de produção. E isso, na verdade, é um diferencial positivo para o projeto. O projeto que já passou por uma linha de desenvolvimento, teve consultoria, recebeu dinheiro para desenvolver roteiros, com certeza é um projeto muito mais maduro, muito mais trabalhado do que o projeto que não passou por esse processo. Então aqui a gente quer saber se o projeto teve esse processo de passar por essas linhas de desenvolvimento do fundo, até porque é um objetivo do próprio fundo setorial que esses projetos que passem por essas etapas de desenvolvimento sejam produzidos depois. Então isso aqui é interessante a gente saber se o projeto passou por isso. É importante dizer qual versão do roteiro está, se já rodou o piloto, se pretende regravar o piloto. Enfim, aqui é um momento para descrever em que fase de desenvolvimento está o projeto. O fundo só aceita projetos, só financia projetos de empresas que estejam com seu Cadastro Nacional de Atividade Econômica, CNAE, dentro de uma dessas três categorias, que é estúdio cinematográfico, produção de filmes para publicidade, atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não específicos. Ou seja, lá na hora, a tua empresa tem que estar registrada na junta comercial, com aquele cartão do CNPJ que tu imprime no site da Receita Federal, tem que constar uma dessas atividades ou como área primária ou área de atuação secundária da empresa. Tem os anexos que têm que ser enviados por e-mail depois, roteiro do primeiro episódio completo e sinopse dos demais, orçamento detalhado, cronograma de execução, plano de negócios, contrato de coprodução se houver mais de uma produtora envolvida, um print, né, do cartão do CNPJ, que é onde a gente vai consultar lá os dados da empresa, uma declaração da empresa dizendo que está com tudo em dia junto ao Estado, município e federação, relativo a tributos. Uma declaração simples dizendo o CNPJ da empresa, representante legal, atesta que estamos em dia com todos os tributos, enfim. É uma declaração, tem modelos na internet, é bem simples de encontrar. E aqui um termo de compromisso que precisa concordar no final. E assim encerra o processo de inscrição do projeto.